Boa noite também para você de casa. A secretária estadual de saúde fala sobre perspectivas da pandemia. Afinal, será que já passamos pelo pico? Em 24 horas, Patos de Minas registra mais 31 casos confirmados de coronavírus. Patos de Minas registra queda no número de infectados pela dengue, mas a situação ainda é de alerta. Laboratório da UFA em ajustes finais para iniciar testes de Covid. Justiça concede liminar para que pequeno Heitor seja transferido de hospital. Aspa relata dificuldades e pede ajuda. Parto humanizado apresenta conceito diferente, a gente te explica. E mais. Covid-19 cancela troféu em Confidência. Uberlândia fica com o título. Vereador cria PL que facilita o cancelamento de contrato entre Prefeitura e Copasa. E positividade. Otimismo e atitude podem fazer a diferença no dia a dia. Esses são alguns dos nossos destaques. Fique ligado. Patos de Minas ainda continua registrando um número expressivo de casos de dengue. São 1.374 notificações e 540 confirmações. Até agora, são 1.374 casos de dengue no município. De acordo com o agente de endemias, o número é bem maior do que o ano passado, quando Patos de Minas registrou mais de 7.000 pessoas com dengue. A redução tem a ver com o intervalo da doença, que é de 3 anos. Nós atribuímos essa diminuição no número de casos a vários fatores. Essa pausa mesmo que o mosquito tem relativamente de aproximadamente 3 em 3 anos, provocar uma epidemia. E nós também atribuímos isso à conscientização de todos, aos trabalhos que vêm sendo feitos, tanto preventivos, né? Sueline conta que neste ano, diferente do ano passado, não há bairros específicos com a doença. A dengue está descentralizada. Esse ano nós temos uma situação um pouco complicada porque tivemos casos de dengue em todos os bairros da cidade. Isso é um alerta para toda a população que em todos os bairros devem manter os cuidados ativos diariamente. Diferente do coronavírus, a dengue não é uma doença virótica, mas pode ser evitada assim como a Covid. É necessário, nesse momento, nós lembrarmos a população que dengue também mata. O ano passado nós tivemos óbitos por dengue aqui no nosso município. Então, os cuidados devem ser mantidos. Cada um deve tirar aí mesmo 10 minutos na sua semana para vistoriar seu quintal, vistoriar sua residência, porque nas residências continua sendo onde nós mais temos encontrado focos durante as visitas domiciliares. Para manter os números em estabilização, como acontece atualmente, é necessário receber o agente de saúde em casa, que não parou de trabalhar nessa pandemia. E é importante também lembrar a população que mesmo nesse momento de pandemia, os agentes de combate a endemias continuam realizando as visitas domiciliares, então pedir à população para que abra as portas, autorize o agente a realizar a visita. É muito importante as informações que ele leva até você e adotar uma postura consciente no seu dia a dia. Com pequenas atitudes nós podemos mudar esse quadro e reduzir ainda mais o número de pacientes no próximo. O novo laboratório da UFA de Patos de Minas está em fase de ajustes finais para começar a funcionar. O local irá receber as amostras de testes de Covid-19 colhidos nos hospitais públicos, com prazo de entrega de até 72 horas. Com a grande subnotificação, algumas universidades tiveram a iniciativa de desenvolverem exames para testagem da população. Em abril, a UFA anunciou parceria com o MEC e com a Prefeitura de Patos de Minas. Foram mais de 3 meses para a conclusão do novo laboratório da Universidade Federal de Uberlândia ficar pronto em Patos de Minas. Aqui no campus da cidade, foi preciso uma reforma do laboratório para atender às normas vigentes. O laboratório irá contar com 10 servidores da universidade aptos para começarem a trabalhar. São envolvidos no projeto 10 servidores da Universidade Federal de Uberlândia, aqui do campus Patos de Minas. Nesse início, só esses servidores que trabalharão, a gente não vai abrir para alunos. Num futuro, dependendo da demanda, aí a gente vai abrir alguns editais para inclusão de alunos, principalmente alunos de pós-graduação, aqui do nosso campus, para poder auxiliar no diagnóstico. Já foram recebidos no total 4.800 testes moleculares para serem realizados na cidade. As amostras serão coletadas em uma unidade de saúde e
e posteriormente serão encaminhadas para o laboratório. Esse convênio ele vai permitir com que a Secretaria de Saúde, né, de Patos de Minas envie amostras, né, da população de Patos, seguindo todo um padrão para que a gente possa, né, realizar e liberar o diagnóstico, né, num prazo aí de 24 a 72 horas. Essa seleção de quem poderá enviar a amostra será feita pela Secretaria de Saúde, né, nos postos de saúde, nas UPAs, né, serão elencados postos específicos no município para a coleta desse material e entrega diária desse material aqui na UF Patos de Minas. A expectativa é que dentro de alguns dias o laboratório já esteja recebendo as amostras coletadas. Agora, faltam ajustes finais e já estão sendo feitos. Essa semana nós começamos a testar os nossos controles, né, e também os servidores. Então nós estamos fazendo coleta das amostras dos servidores que vão trabalhar no projeto e nós estamos treinando o nosso pessoal. Na semana que vem, na segunda-feira, já está agendado para a gente receber as amostras de conformidade da FUNED. Né? Então, é um painel de conformidade com 10 amostras que já se sabe o resultado, né? Eles sabem o resultado dessas amostras. Nós temos que testar aqui e tem que dar 100% de conformidade. Assim que a gente encaminha esse resultado para eles, aí tem um trâmite interno na FUNED, né, para liberação, para a gente poder começar a receber as amostras aqui. Então, assim, nossa expectativa é que na semana que vem tudo isso já tenha sido vencido, né, e aí a gente já possa começar a receber as amostras dos pacientes de Patos. E mesmo após a pandemia, o laboratório estará disponível para diagnóstico de outras doenças. A Universidade Federal de Uberlândia, no campus Patos de Minas, né, ela tem um destaque nessas áreas tecnológicas e uma delas é a biotecnologia. Então a biotecnologia ela trata desses processos, né, e produtos envolvendo a parte biológica, saúde, né, animais, vegetais, para poder suprir uma demanda, responder uma pergunta, né, biológica. E isso faz com que nós tenhamos, então, esse compromisso com a população de colocar à disposição, né, os servidores, colocar à disposição todo o nosso aparato, não só tecnológico, mas o aparato também de recursos humanos para a realização então dos testes Covid. O laboratório daqui da UF de Patos, ele foi pensado para ser um laboratório permanente, né? Então, nesse primeiro momento a gente vai atender a demanda da Covid-19, mas a nossa intenção é que no futuro também sejam feitos outros testes, né? Como, por exemplo, dengue, zika e chikungunya. Né? Então, é um laboratório que ele não vai ser desmontado, né? Então, que vai poder atender a população de Patos por muitos e muitos anos. A seguir, Justiça concede liminar para que pequeno Heitor seja transferido de hospital. Aspa relata dificuldades e pede ajuda. E parto humanizado apresenta conceito diferente. A gente explica os detalhes. A Justiça precisou intervir em um caso de saúde. É a história do bebê Heitor. A reportagem foi exibida no final do mês de julho aqui no NTV News. A queixa era da mãe do bebê, que estava internado no Hospital São Lucas e precisava passar por 2 cirurgias, uma traqueostomia e uma gastroenterologia. Ambas não poderiam ser realizadas no HSL. Eu quero que eles me dêem uma resposta, eu quero que eles corram atrás de conseguir vaga, não onde que for, para poder tratar, porque desse jeito que está aqui, não tem como ele ficar. Né, ele já ficou esses dias todos aí sem, assim, o médico mesmo me falou assim, olha, não, o tratamento aqui pro seu filho não vai ter. Por quê? Porque nós não temos nem especialistas para poder fazer esse tipo de cirurgia. No início desta semana, uma notícia que trouxe um pouquinho de esperança à família. O juiz de direito Vinícius Dávila Leite concedeu uma liminar determinando que o Estado de Minas Gerais e o município de Patos de Minas providenciem no prazo de 5 dias a transferência hospitalar da criança para um hospital que possua UTI neonatal com serviço de cirurgia infantil para a realização dos procedimentos cirúrgicos sob pena de bloqueio da verba pública.
Mesmo com uma verba de aproximadamente R$10 mil, a ASPA em Patos de Minas precisa de ajuda da população para manter seus trabalhos. A demanda da associação são alguns eletrodomésticos. A Associação de Proteção Animal e Ambiental de Patos de Minas se tornou atuante na cidade há 13 anos. E desde então tem ajudado inúmeros cachorros que vivem em situação de rua. O objetivo nosso é diminuir, o número de animais abandonados nas ruas e promover uma melhor qualidade de vida para eles, Porque antes da ASPA eram vistos animais muito doentes na rua, perninha quebrada, a famosa bicheira. E hoje, graças à ASPA e aos voluntários que atuam na cidade toda, a gente não vê isso mais. Pelo menos quase não se vê, porque logo são socorridos por um simpatizante, por um membro da ASPA, por um cuidador, e assim, foi acontecendo, e a gente está alcançando o nosso objetivo. Neste momento, a ASPA dá suporte a 70 animais, que por dia chegam a comer 100 quilos de ração. Por um longo tempo, a gente focou muito, se sensibilizou demais com o sofrimento dos animais e começamos a recolher. Só que a gente chegou a um nível assim, ou a gente mudava a direção dos nossos trabalhos, ou a gente deixava de atuar, A ASPA ia desaparecer. Então a gente correu atrás desse projeto, de castração e que hoje está funcionando muito bem e paramos de recolher. A gente não consegue fazer esse tipo de trabalho. A solução é a castração. Então a gente já chegou a ter 124 animais no abrigo. Hoje a gente está com uma média de 70. Porque a gente foi conseguindo adoção, Adoção para eles e focando mais na castração. Então, hoje a gente tem em média de 70 animais e precisando em torno de 2 a 3 sacos de ração todos os dias. A pandemia tem feito com que a associação passe por dificuldades. Por isso, se você que está em casa puder doar, basta ligar nos números 034 99917 3635, 99796 4824 e 99773 4350. Devido à pandemia, nos afetou também. A pandemia afetou toda a população, E a gente não consegue fazer o bazar e com isso nós estamos passando apuros, porque não estamos conseguindo verba para comprar essa ração. Então eu peço encarecidamente que a população nos ajude. Qualquer tanto de ração é muito bem-vinda. Nós estamos precisando muito dessa ajuda hoje. Você já ouviu falar em parto humanizado? Há muita polêmica sobre esse assunto, mas segundo especialistas, parto humanizado é aquele em que as decisões da mulher são levadas muito mais em conta do que em um parto convencional. O conceito é ainda mais explicado na reportagem a seguir. O parto humanizado, segundo especialistas, é deixar com que a mulher escolha como acontecerá o parto do seu filho, onde há o mínimo de intervenções médicas. A humanização do parto é aquele que se respeita à vontade da paciente, Pode ser uma cesárea, pode ser um parto normal, pode ser um parto no quarto, na cama, na banheira, no chuveiro, na banqueta. Então é aquele que é respeitado em todas as vontades da paciente, Tem algumas teorias que a gente precisa diferenciar. O parto humanizado do parto natural. Humanizado natural é aquela que a paciente não quer receber nenhum tipo de intervenção médica. A Sabrina decidiu que o parto de seu pequeno Arthur seria humanizado. A minha decisão quanto ao parto humanizado foi desde o princípio, desde quando eu engravidei. Comecei a ver vídeos, reportagens sobre o assunto e vi várias pesquisas, relatos de parto principalmente, Foi aí que eu vi que o melhor para a mulher realmente é o parto normal. Segundo a obstetra Eduarda, este tipo de parto nada mais é que a mãe se torna a protagonista do momento.
A gente respeita todas as decisões dela. Nisso a gente já costuma fazer o plano de parto, né? O plano de cuidados no parto. A paciente vem, durante o pré-natal, ela discute com a gente aquilo que ela quer durante o parto dela, se ela quer escutar música, se ela quer aromoterapia, que a gente faz muito hoje em dia, se ela quer ter bebê deitada, se ela quer ter bebê sentada. Isso é o parto humanizado. Então, onde a gente respeita as vontades das pacientes. As informações sobre o parto humanizado cada vez mais têm ganhado espaço. O parto humanizado ele tem se tornado sim uma tendência e as mulheres têm buscado cada vez mais esse tipo de parto. Isso ocorre porque elas estão buscando mais informações em relação à gestação, o trabalho de parto e o parto em si. Para a Sabrina, aquele primeiro contato com o filho após o nascimento, com a opção de parto, é indescritível. O parto acontece no seu tempo, no seu momento, do jeito que você acha que deve acontecer. Então, como a gente, mãe de primeira viagem, não sabe nada, nunca teve um filho, nunca passou, é uma experiência nova, única, então, às vezes a gente fica muito insegura. E a segurança que a Eduarda, que a Fernanda traz pra gente na hora desse parto, é muito importante, porque a gente faz no nosso tempo, sabendo que a gente tem todo o apoio ali. E foi pensando em levar informações e proporcionar o mesmo sentimento da Sabrina para outras mulheres que as obstetras desenvolveram o projeto Nascer e Renascer, de forma online e gratuita. A nossa dificuldade era, a paciente chegava na maternidade sem saber o que era bom para ela, o que não era, assustada, com medo do parto normal. Então, nós vimos uma necessidade de informar melhor essas pacientes. Então, é um projeto que a gente já está pensando há mais de um ano, trazer informação para as pacientes que não sabiam o que aconteceria ali na maternidade e deixá-las mais seguras das nossas práticas e de como vai ser conduzido um trabalho de parto em nossas mãos. É uma força que eu tive, que eu achei que eu não ia ter no momento. Eu busquei forças num certo estágio do trabalho de parto. Eu busquei forças onde eu não sabia que tinha. Então, assim, a gente nasce um filho, nasce uma mãe. Essa frase, ela realmente é verdadeira, porque a gente renasce. A partir dali é uma nova Sabrina, é uma nova vida. No próximo bloco, Covid-19 cancela troféu Inconfidência. Uberlândia fica com o título. E vereador cria PL que facilita o cancelamento de contrato entre Prefeitura e Copasa. A final do troféu Inconfidência foi cancelada depois que 13 integrantes do Uberlândia Esporte Clube testaram positivo para a Covid-19. O Cruzeiro abriu mão da disputa e o Uberlândia, portanto, é o campeão do troféu Inconfidência. No esporte, o coronavírus atrasou campeonatos, desorganizou equipes e cancelou até a final do troféu Inconfidência, que seria disputado nesta quarta entre Cruzeiro e Uberlândia. 13 integrantes do Uberlândia Esporte Clube testaram positivo para a Covid. E infelizmente sofremos um duro golpe de termos aí Breninho, Dija Baiano, Alexandre, Alex Goleiro, Clebinho, Eric, Plínio, Zé Vitor, Rogério, além dos nossos membros de comissão técnica Paulão Roupeiro, João Luiz, massagista, e Fabrício Tavares, diretor de futebol. Todos que testaram positivo já estavam em Belo Horizonte, passam bem e estão em isolamento. A Federação Mineira de Futebol emitiu um comunicado cancelando a partida. Em nota, o Cruzeiro formalizou junto à federação a decisão de não disputar o troféu Inconfidência. E por fair play, o Uberlândia foi declarado o campeão. No Cruzeiro, foco mais que nunca na Série B. Hoje pela manhã falaram que o jogo ia ser cancelado, né? A gente fica triste, né, por não ter o jogo, mas também por um bem maior, né, questão de saúde. Eles tiveram vários testes positivos, então a gente fica com aquela insegurança, né, de poder outros jogadores estarem com a doença, né? Então eu achei melhor também ser adiado, né, por questões de saúde, e o nosso foco, como sempre foi, é na Série B.
Com o cancelamento, a gente simplesmente inseriu os atletas do jogo no treino, fazendo com que a gente pudesse ter um treino de qualidade pensando no jogo de sábado já contra o Botafogo. E realmente foi um treino muito positivo, muito produtivo e a questão do jogo não vai nos fazer falta porque a gente fez um treino com muita qualidade. O Cruzeiro enfrenta o Botafogo de São Paulo sábado às 7h no Mineirão, na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. O Uberlândia já possui presença garantida na Recopa do Interior contra Caldense ou Tombense, que disputam o título do Mineiro do Interior. Pela classificação do Mineiro, o Uberlândia também disputa a Série D do ano que vem. Um vereador de Patos de Minas criou um projeto de lei que pretende facilitar o cancelamento de contrato entre Prefeitura e Copasa. O PL surgiu após as constantes reclamações dos moradores sobre o serviço prestado pela estatal. O vereador de Patos de Minas, Mauri Sérgio Rodrigues, o Mauri da JL, criou um projeto de lei que visa a autorização do Executivo Municipal a rescindir o contrato de concessão da captação e tratamento de esgoto com a Copasa, além de outras providências. Segundo o vereador, a proposta começou a ser criada no início do seu mandato, em decorrência do desagrado da população de Patos de Minas em relação aos serviços prestados pela companhia. Essa decisão já vem desde o início do meu mandato, né? Do primeiro ano que eu compareci à Câmara, uma das minhas lutas, diante de tantas outras. Então eu achei por bem, por vários convites ao senhor prefeito, aprovado em plenário, eu resolvi aprovar em plenário e ele não deu a honra de comparecer. Aí o que acontece? Eu, por essas e outras ações, eu resolvi a fazer esse projeto, concedendo autorização ao senhor prefeito que rescinde esse contrato. Devido o anseio do nosso povo, juntamente com os descasos que a gente tem presenciado aí a cada bairro, a cada pessoa, por esses dias, então eu já não achei viável esse projeto entrasse agora para justamente dar mais uma força ao senhor prefeito aí para que crie coragem para resolver esse impasse. A proposta foi protocolada nesta terça-feira na Câmara Municipal, a qual será analisada pelo presidente Vicente de Paula Souza. Então eu aguardo sim que os vereadores, as comissões analisem e que faça justiça sobre o projeto e apoie esse projeto com mais urgência para a nossa população. As toneladas de alimentos arrecadadas através da live do cantor Gabriel Gonti, feita no dia 23 de julho, foram entregues. 5 entidades de Patos de Minas foram beneficiadas. Hoje eu não quero saber. A live durou 2 horas e já foi vista quase 10 mil vezes. Ao todo foram arrecadadas 7 toneladas de alimentos. A luz que brilha em você. Nós arrecadamos uma quantia em dinheiro e também cestas básicas. Convertendo isso, nós alcançamos aí 7 toneladas de alimentos que vão ser revestidas para 5 instituições de Patos de Minas. A live do Gabriel Gonti, eu estou aqui inclusive numa situação plural, como mãe do cantor e como uma das beneficiadas na qualidade de vice-presidente do Amparo Maternal. Alimentos como arroz, feijão, entre outros, serão divididos entre o Amparo Maternal, a PAI, Procurar-se, Anjos da Vida e Casa das Meninas. A pandemia, veio fazer com que as arrecadações de todas as entidades diminuíssem substancialmente. E não só para o Amparo, mas também para todas as outras, eu acredito que vai prover um pouco da nossa despensa e vai nos ajudar aí nos próximos meses a enfrentar essa crise que nós estamos vivendo. A pandemia tem feito com que as arrecadações de todas as entidades caiam, principalmente pela não realização de eventos, que já eram tradicionais, como a Feira da Bondade da APAI. O momento de pandemia, ele veio para dificultar mais a situação, das instituições do terceiro setor. Porque ao longo da existência dessas instituições, já é feito um trabalho com muita dificuldade, com escassez de recursos. Agora vem a pandemia, que tem a supressão de recursos, a diminuição, porque nós mesmos lá na PAI, a gente presta serviço para o SUS, mas a gente carece de produtividade. Então, enquanto a gente não está atendendo, a gente não pode oferir essa produtividade.
Então a gente acaba tendo o recurso diminuído, né, suprimido. Na Procurar-se, as doações chegaram a cair cerca de 20%. Infelizmente, com essa pandemia, né, a gente perdeu 20% dos nossos doadores. Mas, graças a Deus, tem muita gente que ainda está contribuindo, né? A gente está passando por um período muito difícil, teve que dar uma reduzida nos auxílios, né? Mas, graças a Deus, a gente está conseguindo auxiliar os pacientes. Além deste fator comum, o sentimento de todas as entidades beneficiadas é de gratidão pela ação do cantor patense Gabriel Gonti e seus parceiros. Fiquei impressionada o quanto a população aderiu à causa e nós e as outras entidades manifestamos de público aqui a nossa gratidão. É possível também, através da cultura e da arte, fazer o bem e fazer com que chegue até as pessoas necessitadas a ajuda do nosso povo. Embora a gente não esteja atendendo 100%, né, presencial, mas a gente está fazendo com que esses alimentos que chegam, né, sejam encaminhados através da nossa assistência social para as famílias que mais precisam. Então é muito importante e muito interessante isso aí que a gente está vivendo hoje. Eles serão de suma importância para nós, né? Porque a gente distribui cesta básica mensalmente para os nossos pacientes, né? Então a gente vai usar esses alimentos no mês agora que vem de setembro, né? Vai ser muito bom para os nossos pacientes. A seguir, o secretário estadual de saúde fala sobre perspectivas da pandemia. Afinal, será que já passamos pelo pico? E o aeroporto de Confins volta a receber voos internacionais após mais de 4 meses. Da análise da notícia aqui no NTV News, a notícia comentada. Ludmila, boa noite. Boa noite, Jéssica. Boa noite a todos que acompanham o NTV News desta quarta-feira. A gente chega para aquele momento para comentar alguns fatos e refletir sobre alguns assuntos que marcam o dia. Vamos lá, nós temos muitos assuntos aqui hoje. Vamos começar com a atualização dos casos de coronavírus aqui em Patos de Minas. Vamos acompanhar os dados de hoje. Ontem eram 1.403 casos, hoje são 1.434 casos. Os pacientes internados continuam em 33, pacientes em UTI também continuam em 9. Recuperando em casa, ontem eram 313, hoje 269. Óbitos confirmados continuam em 17, em investigação continuam em 9 e os casos tratados saíram de 1.031 e agora são 1.106. Ludmila, então o que mais chamou a atenção são 31 casos a mais que ontem. 31 casos a mais confirmados em 24 horas. Pois é, Jéssica, em relação às internações, os números aí a gente percebe continuam os mesmos, que dá aquele alívio que a gente falou para o sistema público de saúde em Patos de Minas, que está realmente vivendo um momento de colapso, de atenção, com as vagas disponíveis aí no limite para atender aos doentes com Covid-19 e mais 31 infectados. Ontem foram 35 a mais em 24 horas, hoje a gente tem mais 31 notificações aí de infectados da Covid no município. E aquela questão, os óbitos continuam os mesmos aí, confirmados em investigação, são os mesmos que ontem, mais 75 pessoas curadas em relação ao boletim da quarta-feira. A gente percebe que Patos de Minas se mantém também aí com uma fala que o governo tem e é recorrente, num platô de casos notificados, registrados, confirmados diariamente, que ainda é um número importante, é um número grande se a gente relacionar com outros dias que tivemos uma taxa bem menor que a registrada ontem e hoje, por exemplo. Pois é, e a gente vive falando aqui sobre o pico, né, da pandemia. E quando o secretário, o Estado sempre disse que era por agora, né, julho, agosto, que a gente teria um pico. E hoje o secretário de Estado de Saúde foi questionado sobre esse pico, se a gente já está nele, né, já que ele disse que a gente estava num platô, mas será que a gente já subiu tudo o que poderia, ou se o pior ainda vem? Ele falou sobre isso, vamos ver. Em relação a essa ideia do pico, do platô, e se nós já passamos,
Eu acho que é importante nós termos uma ideia assim, bem clara do que está acontecendo, né? Nós tínhamos projeções que elas mostravam que nós teríamos um número maior de casos entre meados de julho e meados de agosto. Ou seja, essas projeções, elas lá atrás, elas nos sinalizaram que poderia efetivamente haver um pico. Como efetivamente nós não gostaríamos que tivesse um pico, nós começamos a tomar atitudes, fizemos várias reuniões com todas as prefeituras do estado, objetivando que aquelas prefeituras que estivessem com a flexibilização muito grande retrocedessem de forma que nós não tivéssemos um pico. Neste momento o que nós estamos vendo é que em relação à projeção de pico, nós efetivamente não chegamos naquele nível tão alto, mas nós estamos trabalhando num platô. E esse platô seria um platô num nível relativamente alto, seria talvez aí um planalto, né? Mas a ideia que nós temos é que nós vamos manter algum tempo nesse nível até começar a cair. Então é necessário se esperar efetivamente que nós tenhamos uma sinalização clara de que realmente nós já estamos caindo. Em alguns indicadores que nós acompanhamos, nós já vemos uma tendência à queda. Mas como a tendência ela é muito inicial, ela não há ainda uma confirmação que efetivamente nós estamos na queda. E aí sim, a partir do momento que nós soubermos o que é a queda, aí nós definimos o final do platô. Então, Ludmila, essa é uma doença nova, né? Pouco se sabe, a gente ainda não tem um tratamento eficaz. E durante o início da pandemia, a gente viu esse pico, né, ser estipulado e ser desfeito várias vezes. E a gente fica naquela sensação, será que a gente já chegou no ápice, né? Quando a gente vai estar no ápice? É difícil saber, imagino que deve ser uma estimativa muito difícil de ser feita também para as autoridades. A partir do momento que você não tem um parâmetro, não tem como fazer um comparativo, fica aquela questão mesmo de tatear no escuro para tentar encontrar uma porta, tentar encontrar uma luz no fim do túnel, com soluções, com propostas, com falas que vão atender aí as mais diversas dúvidas e questionamentos. Mas o que a gente percebe é que o governo ele elabora falas e dias depois ele desconstrói determinado pensamento e vem com outra informação. Com relação a essa questão do pico, foi falado reiteradas vezes durante várias semanas e até irritou muitas pessoas porque essa questão do adiar, não, mais uma semana, mais 15 dias, não, é mês que vem, não, agora vamos esperar mais um pouquinho. E aí foi essa questão com relação a essa questão do pico que gerou aí uma angústia muito grande entre a população, quando estaríamos e como seria toda essa situação, quando e se chegaríamos a esse momento. E aí o governo até já falou, olha, não temos pico, a gente não chegou nesse pico, nós vivemos aí um platô em que a gente tem um número considerável de casos registrados, um número grande que vem se mantendo ao longo de semanas, dias, e não dá para a gente ter uma definição, não dá para a gente fazer apontamentos, e é esse discurso que a gente percebe, antes com uma certeza, o governo sempre enfatizando e tal, certeza sim, né, como eu falei, vai ter o pico, mas daqui 15 dias, daqui um mês, não, peraí, mais alguns dias, e ajusta e reajusta, criando assim uma confusão muito grande na cabeça de todo mundo sobre como seria e como ficaria, e aí a gente vê esse discurso agora mais em cima do muro, olha, nós não sabemos como vai ter, se vai acontecer, mas ao que tudo indica não dá para falar ainda sobre queda, deve ser nos próximos dias, nas próximas semanas, não tem mais aquela precisão que antes, sem nenhuma instrumentação, o governo já dava. Então a gente percebe, são mudanças constantes aí nos discursos, tentando ajustar a algo que também é difícil para o Estado, o governo determinar. Pois é, e com isso as pessoas ficam incertas, ficam inseguras, né? Afinal de contas, olha uma outra notícia. O aeroporto de Belo Horizonte, em Confins, voltou a receber voos internacionais após mais de 4 meses. Aí a gente se pergunta, será que é seguro ou não viajar, né? Esse outro assunto também foi abordado na coletiva. Em relação a viagens internacionais, a ida a hotéis, viagens para a praia, eu acho que é fundamental
que todas as pessoas procurem ter o bom senso, né? O bom senso significa, primeiro, se você puder evitar se expor, que evite se expor. Ninguém, não tem justificativa nenhuma neste momento de uma epidemia, nós temos uma exposição além do que é o necessário. Já por outro lado, se realmente, né, faz a opção por viajar, vai para um hotel, que se cuide ao máximo, ou seja, que mantenha o distanciamento, né, que mantenha o uso de máscaras, que evite aglomeração. Tem que tomar muito cuidado com ambientes em que as pessoas circulam muito, porque as superfícies podem ter sido expostas a alguém que tossiu com coronavírus, alguma coisa nesse sentido. Mas, de uma forma geral, assim, não é proibido viajar, mas como toda ação humana, tem que ter um bom senso muito grande e tem que ter um cuidado também. Pois é, Ludmila, bom senso, então, foi a palavra. Eu acredito que é fundamental, né, nesse momento, tudo voltar ao normal pouco a pouco, mas ele falou algumas coisas que são importantes, né? O bom senso tem que ser levado em conta e, além disso, também tem a questão do bolso. Às vezes a pessoa pode programar uma viagem internacional, que seja a passeio, e chegando no destino tudo está fechado. Então, precisa de muito planejamento e de bom senso, né? Gera essa total insegurança. Para onde eu vou? Como está a situação? Como está a real situação? É um ambiente seguro, não é? Qual a necessidade de viajar nesse momento? É importante? É imprescindível? Não dá para adiar esse calendário? Ah, não. É uma viagem de negócios? É uma viagem para tratamento de saúde, então deixa eu seguir, porque é importante para a manutenção de vários aspectos aí. Agora, a questão que a gente tem que avaliar é exatamente isso, porque a gente não sabe que em lugar nenhum no mundo há essa segurança, essa tranquilidade nesse trânsito de pessoas. Então, fica essa questão aí, essa interrogação sobre esse momento. E aí, claro, vai de indivíduo, de pessoa para pessoa, saber se aquele momento é o adequado, até mesmo porque a gente percebe que não está tendo muita graça, não é, Jéssica? Não tá um clima festivo, a gente percebe aí todos os dias mais mortes, pessoas internadas, que os números estejam diminuindo ou não, mas tem esses registros. Então não é um momento de celebração, não é um momento para ficar tranquilo em meio a tudo isso que acontece. É preciso da gente perceber o próximo, a dor do próximo, o momento que a gente vive realmente. Não dá para poder, tá tudo tranquilo, agora vou fazer o que eu quero, o que eu queria fazer ao longo desses meses que eu não pude fazer, então já começou, tá tudo liberado, então vamos lá. A coisa não é bem assim, de longe é assim, é preciso assumir as responsabilidades e principalmente os riscos de levar uma vida dessa maneira. Justamente. Vamos girar o assunto. O governador Romeu Zema falou hoje também em coletiva sobre o novo Plano Minas Consciente e também sobre cidades que possuem menos de 30 mil habitantes. Como que esse programa vai funcionar para essas cidades? Vamos ver. Autonomia às cidades que têm menos de 30 mil habitantes. Lembrando que esta é a grande maioria das cidades de Minas Gerais. Nós temos hoje 763 cidades em Minas Gerais que têm menos de 30 mil habitantes. E essas cidades, caso elas estejam com um índice de menos de 50 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, elas são consideradas cidades seguras e poderão estar optando por levar uma vida normal. Então, Ludmila, são muitas cidades, né, aqui em Minas Gerais que possuem menos de 30 mil habitantes. Aí vão ser necessárias analisar algumas questões, a começar por se essa cidade aderiu ou não, fez essa adesão voluntária ao Minas Consciente ou se segue a deliberação 17, o que diz a deliberação 17 sobre a conduta do prefeito. É claro que na deliberação 17 o prefeito também tem total autonomia seguindo as regras, seguindo as orientações do Comitê Extraordinário para também deliberar sobre a conduta do município, seja no aspecto econômico,
para o fluxo de pessoas da cidade. O que abre, o que fecha, como funciona, como não funciona, também o prefeito tem essa autonomia. E aí, quando eu falei, antes de mostrar essa fala do governador Romeu Zema, essa mudança constante no discurso dos próprios integrantes do Estado, porque na segunda-feira, Jéssica, a gente mostrou, inclusive aqui na nossa análise, o Marcelo Cabral, ele que é o secretário adjunto de saúde do Estado de Minas Gerais, falando que nenhuma cidade mineira, nenhum município que fez a adesão ao Minas Consciente entraria nessa nova versão do plano que começa nesta quinta-feira. Nenhuma cidade entraria na onda verde, ou seja, com tudo liberado com relação à economia. Já hoje, houve uma mudança, 2 dias depois, vem o governador Romeu Zema dizendo, olha, na verdade, muitas cidades de Minas poderão aí entrar logo na onda verde, onde todos os serviços serão oferecidos, disponibilizados normalmente, como antes da pandemia. Então, a gente percebe esse 2 passos para frente, de repente recua todos para trás nessa mudança constante de discurso, mas essas cidades que se encaixarem nesses critérios que o governador colocou, menos de 30 mil habitantes, menos 50 casos nos últimos 14 dias, 50 casos para cada 100 mil habitantes, poderão então retomar na onda verde com tudo aberto, tranquilo, normalmente. Tranquilo a gente vai ver aí com o andar da carruagem, se é realmente uma questão segura. E uma questão que a gente coloca é que às vezes as cidades são muito próximas umas das outras, e esse trânsito de pessoas numa cidade com fluxo tudo liberado para outra que está numa situação de maior atenção pode, né, atrapalhar aí os planos e a gente ter essas ondas indo e voltando. Vamos para o intervalo, depois a gente vai falar sobre positividade, até porque eu quero saber se você é uma pessoa positiva ou não. Daqui a pouco eu te conto. Você se considera uma pessoa otimista? Pois saiba que enxergar o lado positivo das coisas pode ser uma boa forma de deixar a vida mais leve. O livro Poliana narra a história de uma criança que, apesar de todas as dificuldades, está sempre contente com a vida. Uma personagem bastante otimista, coisa que na realidade também deveria ser lei, levar a vida de maneira leve e positiva. A pessoa que apresenta pensamentos positivos, né, ela tem uma grande vantagem para ela própria e também para as pessoas. Para ela, por quê? Porque ela tende a olhar o mundo com outros olhos, ela tende a olhar o mundo com otimismo, ela tende a olhar o mundo com esperança e ela tende a ter propósitos. A Joana Barros também é assim, contente e grata pela vida que tem. Desde o momento que você acorda, sabe? E o fato de eu acordar respirando, andando, eu acho que já é um bom motivo, já, né? Para eu começar o dia com otimismo. A dona Leninha também optou por levar a vida com positividade. Com 78 anos, ela não abre mão da vaidade e está sempre bonita para aproveitar momentos felizes. Uma palavra, um bom dia de uma pessoa já me faz feliz. Levando meu saltinho, já está lá da cama. E se você viu tanto de sapato de salto que eu ganhei, ontem mesmo, ganhei 4 botas. Diferente das pessoas otimistas como Joana e dona Leninha, a pessoa pessimista é aquela que vê somente o problema e, na maioria das vezes, é insegura com as possíveis soluções. A gente compara a pessoa negativa como uma âncora. O que é uma âncora? Uma âncora, ela é aquilo que vai me jogar para baixo. Ela é algo que vai fazer com que eu fique paralisado. Levar a vida de maneira leve contagia e melhora também o ambiente. Quando, né, estamos em família, em amigos, né, ou até mesmo no trabalho, você conviver com aquela pessoa que está com um sorriso no rosto, que acredita no futuro, que consegue ver que em meio a tanta dificuldade, só o fato da gente tá de pé, tá existindo, tá respirando, a gente ter amigo, ter família, ter um trabalho, já é um grande motivo, né?
Então, com certeza o ambiente fica muito mais tranquilo, o ambiente fica muito mais gostoso. Quem não gosta de estar perto de uma pessoa que é otimista? Mas um alerta: o extremismo deve ser evitado. A vida, ela traz para mim situações agradáveis e desagradáveis. Veja, então nós estamos falando de uma posição de equilíbrio. Quando eu enfrento as situações da vida com equilíbrio, não há um extremo nem há outro extremo, eu estou mais assentada na realidade. É importante que eu tenha esse pé firme na realidade. Então, se eu vou muito para o lado extremo, só vejo as coisas positivas, eu fico vulnerável, porque às vezes eu preciso enfrentar as dificuldades que a vida não me oferece. Se eu vejo só do lado negativo, eu fico paralisado. Então, o equilíbrio é a melhor posição que nós temos diante da vida. É esse equilíbrio que faz com que eu avance, caminhe e faça diferente. Exemplo de que equilíbrio é a melhor opção para saber lidar com as dificuldades da vida é o próprio contexto em que estamos vivendo. Ser positivo e alegre, eu acho que é um remédio. Porque a pessoa passa por aquilo sem sofrer. Eu acho que tem que ter os cuidados, né? Se cuidar para não ser contaminado. Mas chorar, desesperar, não. Passar por um momento tão incerto como a pandemia com mais otimismo pode ser crucial para evitar o estresse, por exemplo. A pandemia altera a vida, muda a vida de todas as pessoas. Não há uma prerrogativa daquele que é melhor ou daquele que é pior. Ela muda a vida de todas as pessoas. Então é um exemplo claro do que nós estamos vivendo. Se a gente tem um olhar mais positivo, um olhar que me faz possibilidades de transformação, claro que a minha vida vai ser diferente, claro que eu vou encontrar propósitos, claro que eu vou sempre dizer para mim, isso vai passar. E se em algum momento você já se perguntou o que fazer para ver o lado positivo das coisas, a resposta pode estar no livro. Por meio de brincadeiras, a personagem busca encontrar motivos para ficar contente com todas as situações, independentemente de quais sejam. Seguramente nós vamos ver que há sempre um lado positivo, porque nós aprendemos, nós às vezes descobrimos um potencial que a gente nem sabia que a gente dava conta de enfrentar tantas dificuldades. Essa é a força que nós temos. Cada vez que nós perguntamos o que eu posso aprender, o que eu posso fazer, nós saímos cada vez melhores de todas as situações. Então, Ludmila, pelo convívio que eu tenho com você, eu sei que você é uma pessoa positiva, mas como que está sendo enfrentar a pandemia com todas essas notícias confusas, ruins? Está conseguindo segurar a positividade? Ô, Jéssica, eu tenho para mim que temos que ser positivos mesmo diante a uma situação que nos tira o chão, que é uma situação adversa, porque esse ritmo, essa escolha dita a nossa vida, dita até o que a gente colhe da nossa vida. Então, assim, eu sou uma pessoa positiva e a Joana colocou uma questão, a Joana psicóloga, que ela fala, tudo tem dois lados. E aí, trazendo uma questão bem simples, tem um lado bom e um lado ruim. Você, numa mesma situação, pode enfrentar uma situação adversa, pode ver o que você ganhou com aquela situação em termos de aprendizado, de lição para a sua vida, ou amargurar o quanto aquela situação só trouxe prejuízos, mas não trouxe nada, nenhum crescimento, nada. Você não aprendeu com aquilo. Então, são questões para reflexões. E um beijo aí para a Joana, para dona Leninha, que são pessoas extremamente positivas, por isso, né, são os personagens dessa matéria aí. E ainda falando sobre essa questão dos dois lados, Jéssica, coincidentemente, essa semana eu vi um vídeo que a Concessa, aquela humorista, gravou, e ela é uma graça, e ela trouxe uma reflexão tão importante que eu parei para pensar. É muito fácil você saber se uma pessoa é positiva ou negativa, porque normalmente a pessoa que é negativa, ela não vai falar, eu sou negativa mesmo, só vejo coisa ruim. Ela não vai, talvez, dar a mão à palmatória, ela vai
colocar um pé atrás. E a Concessa disse o seguinte: olha, é muito fácil você distinguir. É só a gente observar numa mesma situação como que um otimista se posiciona e como é que um pessimista se posiciona. Uma pessoa negativa vai se posicionar. Por exemplo, você está num momento de doença, você está doente, está em tratamento. Aí você pergunta para o otimista assim: e aí, como é que você está? Para o pessimista, eu pergunto para o pessimista: e aí, como é que você está? Ele fala: eu estou melhorando, mas eu estou tão ruim. Aí você pergunta para uma pessoa que é otimista, uma pessoa positiva: e aí, como é que está a sua saúde? Aí a pessoa vai falar ao contrário: olha, eu estou mal ainda, mas eu estou melhorando tanto. Então, assim, o positivo, a pessoa positiva, normalmente, ela termina a sua fala para cima, dando aí uma outra entonação nesse comportamento. Aí ela até usou um outro exemplo também. Por exemplo, quando a gente fala de criação de filho, você pergunta para uma pessoa que é mais negativa, uma pessoa que é mais pessimista, que só vê problema, que só vê obstáculo, você pergunta: e aí, o que você acha da criação dos filhos? É bom ter filhos? O que você fala a respeito disso? Aí o pessimista vai falar assim: olha, é bom, mas dá um trabalho. Aí você pergunta para uma pessoa pessimista, aliás, uma pessoa otimista, essa mesma questão sobre criação de filhos. A pessoa otimista vai falar mais ou menos assim: olha, dá um trabalho, mas é tão bom, tá vendo? Então a gente tem que perceber, essas são falas dela aí que eu tentei resumir desse vídeo que eu assisti essa semana. Então, como você termina a sua fala quando você tem que fazer alguma análise sobre as questões das mais diversas da sua vida? Você termina de forma positiva, agradecendo, vendo o lado bom, mesmo de uma situação complicada, ou não, você até começa falando de forma positiva, mas declina o seu comportamento, a sua fala. Daí dá para fazer um diagnóstico. E depois dessa, Jéssica, eu estou prestando bastante atenção como é que eu termino. E às vezes, quando eu termino lá de forma pessimista, eu volto: não, porque eu não sou assim, eu não vou me abater, porque eu quero trazer bons fluidos para a minha vida, seja onde eu estiver aplicando a minha energia. Com certeza, e isso faz toda a diferença, até para a gente correr atrás dos objetivos, que estando positivo, você tem mais energia mesmo, tem mais vontade de correr atrás, faz toda a diferença. Com certeza, que sejamos aí otimistas, mesmo que às vezes o cenário não seja tão legal assim, tão interessante assim, mas que possamos aprender com cada adversidade, com cada obstáculo, porque daqui a pouco tudo muda, amanhã é um dia novo. Ludmila, obrigada pelo papo, pelas informações, a gente volta a conversar amanhã. Se Deus quiser, Jéssica. Até, boa noite para todo mundo. E mais informações você confere também pelo portal Pato Já. A gente volta amanhã às 19 horas em uma nova edição do NTV News. Boa noite.